Eu sou o Breno Lucano, o criador, escritor do blog de filosofia Portal Veritas. E hoje, onde nós estamos no Setembro Amarelo de combate ao suicídio, fica a pergunta: o que o estoicismo tem a dizer sobre o suicídio? Acompanhe o vídeo e vamos juntos descobrir. Pois é, pessoal, estamos agora no Setembro Amarelo, que é um mês de combate ao suicídio. E tendo em vista essa data, que na verdade se trata de um trabalho multidisciplinar, e já que nós trabalhamos com filosofia, e especialmente com filosofia estoica, o que os estoicos poderiam falar sobre o suicídio? Qual é a relação do suicídio com o estoicismo? É uma coisa que nós descobriremos agora neste vídeo. Apenas para que nós possamos contextualizar o problema, que realmente se trata de um problema bastante sério, que é a questão do suicídio, eu vou trazer alguns dados para vocês para que nós possamos começar a discussão. São dados do site do OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. É um quadro realmente alarmante. E para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam o suicídio a cada ano. A tentativa prévia é o fator de risco mais importante para o suicídio na população em geral, ou seja, existe muito mais pessoas tentando do que conseguindo realizar o suicídio. Então, para cada uma pessoa que nós encontramos, existem várias para cada pessoa que nós vemos que conseguiu fazer suicídio, existem várias outras que tentam ou tentaram fazer o suicídio. O número, na verdade, é muito maior do que aquele que nos aparenta. O suicídio é a segunda principal causa de morte entre os jovens em idade entre 15 e 29. O suicídio está muito vinculado com homens jovens. Geralmente associado com algum quadro de distúrbio mental, de transtorno mental. Geralmente, transtorno afetivo, depressão. Embora também tenha casos associados com esquizofrenia, ansiedade, questão da baixa da autoestima e por aí vai. Então, geralmente tem algum vínculo mental. 79% dos suicídios no mundo ocorrem em países de baixa e média renda. Porque o suicídio, embora tenha um fator mental importante, mas ele não é o único. Na verdade, devemos pensar também nas condições ambientais, que isso influencia muito. Países ou localidades de baixa renda, com precárias condições de saúde, com precárias condições de vida, com precárias condições sociais, esse ambiente ele infunde naturalmente nos suicídios. Então, são pessoas que não têm perspectivas, que não veem perspectivas, são pessoas que estão desalentadas e essa situação precária social também influencia e conjuntamente com a questão mental, né, o transtorno mental, na prática do suicídio. Então, na verdade, é por isso que o combate ao suicídio é sempre multidisciplinar. Envolve saúde, envolve assistência social, psicologia e por aí vai. E geralmente é produzido por ingestão de pesticida, enforcamento e arma de fogo. Esses são os casos, são os métodos mais comuns de suicídio em nível global. De um modo geral, e eu pessoalmente já vi muitos casos, eu como enfermeiro, já vi muitos casos de envenenamento, especialmente com medicação diazepam, doses elevadas de diazepam, doses elevadas
de qualquer outro tipo de ansiolítico ou hipnótico, muitas vezes associados inclusive com bebida alcoólica. Isso pode causar uma depressão muito acentuada, muito aguda do sistema nervoso central, que pode levar a pessoa a morrer. Então, como nós falamos, e o OPAS continua alertando sobre isso, o suicídio tem múltiplas causas. Então, tem a questão realmente mental, associada à questão ambiental, e associado, né, ligado intrinsecamente com essa questão ambiental, nós temos a questão do enfrentamento de conflitos, desastres, violência, abuso, perda de um senso de isolamento. Todas essas coisas estão associadas com comportamento suicídio. Sabe aquele jovem em idade escolar que sofre bullying? Sabe aquele jovem, geralmente são jovens, né? Homens jovens, como eu falei, que sofrem bullying, que sofrem isolamento social, né? Às vezes porque ele não consegue manter a habilidade social, ou porque ele não consegue, por alguma dificuldade, às vezes até familiar, né? Que acaba rebaixando a autoestima dele, ele não consegue realmente sair dessa situação e comete suicídio. As taxas de suicídio também são elevadas em grupos vulneráveis, que sofrem discriminação, como refugiados, imigrantes, indígenas, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais. As pessoas privadas de liberdade. De longe, o fator de risco mais relevante para o suicídio é a tentativa anterior. Então, a questão do isolamento, né? Imigrantes, lésbicas, indígenas, intersexes, toda essa situação que leva ao isolamento social produz uma situação posterior, que é a tentativa de suicídio, onde o cidadão ele não consegue se associar, desenvolver habilidades sociais, muitas vezes acarretando perca de emprego, expulsão da família, perda de amigos. Tudo isso em conjunto produz um ambiente favorável ao suicídio. O suicídio é uma questão muito curiosa com relação aos históricos. A gente pode lembrar, por exemplo, o caso de Sêneca e o sobrinho Lucano, ambos envolvidos possivelmente em tramas políticas na conspiração de Pisão, e foram forçados ao suicídio. Vale lembrar que, historicamente, o suicídio, né, em Roma, o suicídio era uma forma de você decretar a pena de morte. A pena de morte por suicídio ela é específica para os patrícios, né? Para a elite romana. Quando o cara ele tem a pena de morte, ele é um patrício, ele é condenado ao suicídio. Quando ele é um simples cidadão romano, a pena de morte é decapitação, como por exemplo São Paulo. E quando ele não é um cidadão romano, a pena de morte, na época do Império, da República, era crucificação, como Jesus, como Espartaco e por aí vai. No caso de São Paulo, por exemplo, a decapitação dele foi muito curiosa, porque no momento em que foi visto que ele se trata de um cidadão, então ele escapou da crucificação e passou para a decapitação. O que não aconteceu com São Pedro, por exemplo. Foram todos crucificados. Não que ele seja exatamente um filósofo estoico, mas é necessário entender que o estoicismo, antes da República e até posteriormente, a estoa, ele não é apenas uma filosofia, mas é um modo de vida. Então, existe toda uma configuração social que faz com que as pessoas, às vezes, fossem identificadas como estoicas, embora não fosse necessariamente um filósofo, mas um modo de vida, a coragem, a habilidade dela diante da vida, a coragem diante dos infortúnios, fazia com que elas fossem identificadas ao estoicismo, como é o caso de Catão,
o jovem, também chamado de Catão Ticense, Catão de Útica, a cidade de Útica. Ele estava estritamente ligado à defesa da República Romana, no momento em que o primeiro triunvirato estava se formando. Na verdade, a defesa deles, as artimanhas políticas em que esteve envolvido, acabaram precipitando a formação do primeiro triunvirato. E posteriormente ele acabou sendo condenado ao suicídio também. Traziapeto e Ovidio Prisco são outros exemplos daqueles que eu falei anteriormente, onde não é que eles fossem realmente filósofos, mas a forma dele gerir a própria vida associavam ele ao estoicismo, porque isso era muito próprio ao estoicismo. Traziapeto esteve envolvido também na conspiração de Pisão, junto com Sêneca e Lucano, e como ele era um patrício, ele também foi condenado à morte por Nero. Ovidio Prisco, que era o genro, ele morreu posteriormente. Todos eles eram patrícios. E eu não encontrei nenhuma foto, nenhum busto de trás, eu nem sei se tem, mas encontrei essa foto que mostra o questor lendo a sentença de morte de Traziapeto. Um desenho do questor lendo a sentença de morte de Trácia, esse daqui, e as pessoas chorando ao redor. Isso aqui é uma figura do século XIX, por Fyodor Bronikov. Eu acho que deve ser assim que se pronuncia. A questão estoica propriamente dita com relação ao suicídio é uma coisa controversa, no meu ponto de vista. Porque ao mesmo tempo que algumas pessoas vão dizer que você tem que ter coragem de se matar, e o se matar significa, na verdade, um ato próprio do estoico, o estoicismo, por outro lado, ele possui uma palavra-chave que, na verdade, faz com que nós possamos entender toda a antropologia estoica e toda a ética também. Porque toda a ética, na verdade, ela vai derivar do oikeiosis. A questão da indiferença que o estoico tem com relação às coisas, ela parte do oikeiosis. E é o que faz a diferença dele para um cínico. O cínico não trabalha com a questão do oikeiosis. Oikeiosis, a tradução mais aproximada é apropriação de si. É o amor que nós devemos ter para conosco mesmo. Esse amor que nós devemos ter, essa apropriação de si, é o que, na verdade, é o que fará com que o estoico ele defenda muito mais as situações de riqueza, saúde, fartura, do que propriamente dito uma questão de exílio, de doença. O estoico ele pode optar entre uma e outra coisa, livremente, em função do princípio da oikeiosis. Apenas quando não tem uma coisa que ele opta pela outra. Porque no fundo as duas são indiferentes. Mas podendo optar, ele opta pelas primeiras, né? Fartura, alegria, uma vida com dinheiro. Então isso, na verdade, essa questão da oikeiosis e essa apropriação fazem com que o cara possa optar pela vida em razão da morte. Se você tem a vida, você não precisa optar pela morte. Veja, o sábio, né, o spoudaios estoico, né, o sábio estoico, ele tem que sempre optar pela primeira classe de desejos. Fartura, saúde. Porque fartura e saúde estão relacionados com oikeiosis. Ou seja, a vida está em primeiro lugar. Não é a morte, não é o suicídio. Ele só vai optar pela morte, pelo suicídio, em segunda instância. Só quando a primeira instância não for possível por alguma razão. Exemplo, Marco Aurélio, eu coloquei aqui esse busto belíssimo dele, essa estátua belíssima dele, ele vai dizer lá em Meditações 3.1, eu vou ler para vocês.
3:1. Isso aqui é a tradução da Martim Torrentes, tá? É insuficiente considerar que a vida flui continuamente e ir deduzindo-lhe o saldo. É necessário levar em conta o seguinte: se vivemos muito, não é garantia que no futuro continue o nosso pensamento a compreender tantos fatos quanto as especulações que investigam a ciência das coisas divinas e humanas. Todavia, caducos, não deixaremos de respirar, nem de comer, nem de perceber os objetos, nem de desejá-los, nem de fazer qualquer outro ato da mesma natureza. No entanto, o poder de usar nossa faculdade de estudar acuradamente todas as formas do dever, de dominar as nossas impressões e até de examinar se não terá chegado a hora de sair do mundo qualquer atividade que reclame imperiosamente o exercício do raciocínio, tudo isso estará extinto. Ou seja, Marco entende nessa passagem de Meditações que o sábio, quer dizer, o Sporadaios, o sábio estoico, ele tem ao seu poder a capacidade de escolher se está na hora ou não de sair do mundo. Ou seja, ele pode escolher. Porque para o estoicismo é muito caro a questão da escolha. O estoico, ele não admite nenhum movimento que faça com que ele perca a capacidade de escolha. Claro, existe aquela questão, né, clássica, né, de você não poder controlar as coisas exteriores. Mas a escolha entre viver e morrer é uma escolha interior. A escolha entre viver e morrer é uma deliberação própria do Sporadaios, do sábio. Então, cabe a ele escolher se ele quer viver ou morrer. Ele não pode escolher se ele vai ser culpado de alguma coisa e por isso vai ser condenado ao suicídio. Isso ele não pode escolher. Mas ele pode escolher quando ele quer morrer. Porque isso não é algo que vem de fora para dentro. É uma coisa que surge no interior do universo psíquico estoico. A escolha da morte não vem de uma afecção exterior. Eu sofri um bullying, eu tenho horríveis condições de vida e por isso eu vou me matar. Essa talvez seja uma perspectiva mais moderna, onde mais própria do Faulos, né? Que é aquela terminologia estoica para o não sábio. Quer dizer, são aquelas pessoas que sofrem fluxo de tudo que é exterior. Eu sofri bullying, eu passo fome, eu sou rejeitado. Em contrapartida, Marco Aurélio, os estoicos, dão essa outra perspectiva. Não se submeter aos influxos exteriores. Se você tiver que se suicidar, que o suicídio parta de influxo interior. Eu me mato porque eu vejo que essa é a única opção. Mas não porque esteja afetado, não porque esteja apaixonado, não porque existe uma afecção exterior que influa na alma. Veja que a perspectiva é bem diferente. Meditações 5.13, 5.30, ele também fala outra coisa. Ó. 5.30. Pode viver aqui da mesma forma que pensas viver quando daqui saíres. E se acaso não te permitirem? Sai da própria vida, então, mas como homem que não suporta o mal. Então, aqui é a mesma situação. Vocês percebam que, na verdade, o suicídio, quer dizer, ele surge não como uma afecção, como algo que te perturba atualmente. Mas, Marco Aurélio talvez ele fuja um pouco disso. Se, de alguma forma, não for possível viver bem, se as preocupações externas perturbarem a sua alma, então aí sim, cabe aos Sporadaios, ao sábio, fugir da vida. Porque fugir da vida é melhor do que viver infeliz.
é necessário entender que para o estoico, uma vida aparada na ataraxia é a única coisa que importa. Nada mais importa além disso. E se nada mais importa além disso, no final das contas, então, e se você sofre qualquer tipo de perturbação externa, como aquelas apontadas pelo Opas, por exemplo, então o sábio deve se matar. Quer dizer, não pelas preocupações externas, mas porque, na verdade, se você não consegue, pela perspectiva estoica mais ortodoxa, ele deve se matar. Porque, na verdade, ele não consegue aquele estado. É claro que, na verdade, são todas reflexões. Não quer dizer que o cara vai se matar, que o cara tenha que se matar porque não consegue a tranquilidade. São todas reflexões estoicas. E eu acho que a gente tem que, na verdade, tentar pensar e repensar e refletir sobre os limites da ética estoica. Em Meditações 10.8, ele continua. Ó. Em 10.8, que é uma parte, é bem comprida o 10.8. Deixa eu ver o 10.32. O 10.32 ele fala que em verdade ninguém possa dizer que não és simples ou não és homem de bem. Quem blasfemar a teu respeito, que seja tido por mentiroso. Veja que isso só depende de ti. É sempre a mesma situação, né? A ataraxia, né? A autarquia, né? Em grego autarqueia, é o desejo máximo do estoico. O estoico deseja, vamos dizer assim, apaixonadamente a autarquia, ou seja, a capacidade de você gerir a sua vida sem os influxos externos. E se apenas se isso não for possível, é que ele se mata, diante dessas reflexões aurelianas. Nós temos aquilo que nós chamamos de centro de valorização da vida, que é o centro do governo para combate ao suicídio. Se você estiver com alguma dificuldade, se você tiver com algum tipo de situação que você realmente não acha que não vai aguentar, ligue 188. É muito sério isso. Não pratique o suicídio porque você acha que não vai aguentar. Nós temos sempre muitas pessoas aptas a escutá-lo nesse 188. Ligue. Não deixe de ligar. Eu termino aqui esse vídeo. Não deixe de acessar nosso blog, portalverityblogspot.com, nossa página no Facebook, e curtir e compartilhar à vontade esse vídeo. E da mesma forma, acesse o nosso curso, que nós deixamos o link aqui embaixo. Nos encontramos por aí e até a próxima.